TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Dizem que em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Esse é o ditado. Então, como a gente veio preparado, nós já trouxemos a nossa colher, porque o nosso trabalho aqui é meter a colher no seu relacionamento, para resolver. Não é verdade? Eduardo Burgo, muito boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. E boa tarde para a tua colher também, que trouxesse. É verdade. Eu estou com ela aqui na mão, aqui, porque a partir de agora a gente vai começar a meter a nossa colher aqui na vida das pessoas, né? E você que tem qualquer problema de relacionamento, aí o relacionamento é de todos os gêneros, né? De você que tem a sua namorada e está com problema, você que tem o seu namorado e está com problema, você que tem o seu marido e está com problemão, você que tem a sua mulher e está com mais problema ainda, você, homem, que tem o seu namorado e também está com problema, ou você, mulher, que tem a sua namorada e está com problema, independente de qualquer coisa, você pode entrar em contato com a gente. Mande uma mensagem de texto, 9979-3532, 9979-3532. A partir de agora, os telefones do Canal 19 já estão abertos também para você se comunicar com a gente. Você liga 3433-2528. Mas, estou aqui novamente com a minha colher, né, Eduardo? E a gente tem, a gente recebeu algumas ligações, inclusive pelo site também, pedindo para que a gente falasse sobre relacionamentos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando se fala em relacionamento, a gente tem dois tipos de relacionamento. Aquele que é duradouro, que o casal faz bodas de ouro, 50 anos de casar. Em compensação, a gente tem aquele que a pessoa casa hoje, 4 meses depois ela não ama mais. O que acontece com essas pessoas? Acaba o amor assim? Ou em pouco tempo já se vê que não era aquilo que a pessoa queria? O que acontece na verdade? Olha, Daniel, inclusive nos cursos que eu dou sobre terapia de casal, tenho escutado relatos de 1 mês depois de casado estão se separando. Já viu que não deu certo? Sim, já viu que não deu certo. O que acontece com um casamento que dura e um casamento que não dura são situações nos 3 pilares da relação de casal. E quais são os 3 pilares? O primeiro é a compatibilidade, que são o casal ter os mesmos planos de vida, ter valores semelhantes, ter tradições semelhantes, ter objetivos semelhantes de vida. Então, a coisa só vai para frente. O segundo é a proximidade física e emocional, né? Onde o casal está próximo fisicamente e também está próximo emocionalmente. E o terceiro é o cuidado e a proteção que um cônjuge tem que ter com o outro cônjuge, né? Então, os casamentos que têm longa duração é porque essas três partes estão em harmonia. Quando uma ou duas ou as 3 partes começam a ter desencontros, problemas, atritos, né? A tendência do casamento é ir terminando. Importante ressaltar que um casamento ele não termina de um dia para o outro. As pessoas vão se distanciando, é um contínuo. Mas em 1 mês? Sim. Em 1 mês já dá tempo de se distanciar dessa forma? Não, já vinha antes. Já vinha antes? Já vinha de Só namoro. Só que não era percebido. Já vinha de namoro, de noivado. Não que também que não, às vezes não é percebido. Outras vezes se percebe, né, e não se fala sobre o assunto. Não se busca um atendimento psicológico, né? Não se busca resolver, não se busca dialogar. E muitas vezes com uma expectativa mágica que as coisas vão se ajeitando com o tempo, né? Até com a própria mudança da sociedade, com a própria mudança dos valores sociais, com a modernidade, né? E inclusive com a legislação, hoje se separa, se divorcia com muito mais facilidade do que alguns anos atrás, né? Então a própria legislação também abre a porta para a dissolução do casamento de uma forma muito mais simples do que era no passado. Então, entre aspas, as coisas estão mais fáceis para se casar e também mais fáceis para separar. Essa é uma característica da modernidade, do século XXI. Isso não quer dizer que seja bom nem ruim, é uma característica da modernidade. Vou voltar agora no seu comentário ali, vou voltar lá no primeiro pilar. Certo. A semelhança, as coisas iguais, compatibilidade. Aí, nesse caso, cai por terra aquele ditado que diz que os opostos se atraem?
Não cai por terra, porque as pessoas são diferentes, né? Mas têm objetivos diferentes. Né? E muitas vezes, infelizmente, a compatibilidade, a semelhança entre o casal está na briga, está na agressão, está na violência. E o casal segue junto, porém, num estilo de casamento de brigas, num estilo de casamento de competição, de disputa por pontos de vista, né? E, infelizmente, tem alguns casais que o que acaba unindo não é o amor, e sim a raiva, e sim a agressividade. Então, a compatibilidade também funciona na doença, Daniel, né? Também funciona na doença. Um casal pode ser compatível, por exemplo, porque ele pratica furtos. Um casal pode ser compatível porque os dois usam drogas, né? Um casal pode ser compatível porque os dois têm aversão aos animais, têm aversão à natureza. Negativamente, um casal também pode ser compatível. Isso é importante, essa tua pergunta é importante para que o telespectador seja esclarecido, né? Muitas vezes o que une o casal são situações destrutivas, infelizmente. Agora, a gente falou aqui de que um casamento pode durar um mês, né? Isso foi aquele copo d'água que foi enchendo, né? De tempos antes. É um copo d'água que vai enchendo. Pingando, né? E uma hora esborda. Agora, doutor, como é que fica a situação? Porque muitas vezes, né, até em tempo mais prolongado, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, às vezes acaba só para um. E para o outro não. O outro continua gostando, continua querendo. Como lidar com essa situação? Em outros programas, nós recebemos aqui mensagens de um rapaz, por exemplo, que estava pensando até em se matar porque a namorada dele tinha deixado e a namorada não ligava mais para ele, tal. O que fazer nessa hora, para a pessoa que continua ainda no relacionamento? Tá, então vamos diferenciar casamento de gostar, de amar. Então o casamento ele termina para os dois. Certo. Mas o gostar, às vezes, termina só para um. Só para um. Então o gostar termina só para um. Não tem problema nenhum continuar gostando da outra pessoa, mesmo que o casamento tenha acabado, inclusive judicialmente, né? Porque um casamento, um relacionamento mais intenso, um morar juntos, né? Popularmente se fala, a gente juntou as escovas de dente, né? São situações que marcam muito a vida dos dois, né? Marcam muito a vida dos dois. Então, não tem problema nenhum continuar gostando do outro, ou tendo lembranças, ou tendo memórias, ou tendo saudades daquele tempo, porque marcou muito. O casamento ele é uma relação muito intensa entre duas pessoas, né? Com aquisição de bens materiais, com o nascimento de filhos, muitas vezes, com muita troca positiva no começo, né? Mas ele começa a ficar mais negativo, por isso que acabou. Só que essa saudade, Daniel, essa lembrança, ela dá e passa, né? Ela dá e passa. É importante que quem continua gostando não fique se cobrando por não lembrar, não fique se cobrando por não gostar. Que procure se recolocar em outra relação. Porque assim como a separação, assim como o divórcio é um copo que vai enchendo de gotas e um dia transborda, um casamento, uma relação também é um copo que as pessoas vão precisando encher de gotas, né? De compatibilidade, de proximidade física e emocional e de cuidado e proteção com o outro, porque um casamento, um namoro, uma relação amorosa, ela também é uma construção com o tempo, ela se vai construindo. Então todo dia precisa também botar um tijolo nessa construção. E é possível sim, quem foi abandonado ou quem foi rejeitado, procurar uma outra pessoa que tenha mais compatibilidade, que tenha mais proximidade física e emocional, que tenha mais proteção e cuidado um com o outro e vá substituindo esse vazio que ficou dessa relação por uma outra relação. Não estou dizendo que todo mundo que se separou tem que se casar novamente ou tem que procurar um namoro ou um relacionamento novamente. Mas se sentir falta, precisa sim sair de casa, né?
precisa sim tirar a bunda da cadeira, precisa ir para a rua, precisa falar para as pessoas que está interessado no novo relacionamento, precisa pedir para a amiga, para o vizinho, para o irmão, quem sabe tu me apresentas alguém, quem sabe tu vais num lugar comigo. Hoje em dia na internet, em agências de namoro, em agências de casamento, assim como quando se quer vender ou comprar uma casa, vender ou comprar um carro, se quer um emprego, as pessoas vão se prospectar para o relacionamento também. Né? Tem outro ponto que eu toco nos meus cursos, que é a visão glamurosa e hollywoodiana e das novelas que o relacionamento tem. Que as coisas acontecem como mágica, como contos de fada, uma Bela Adormecida, como a Cinderela. Pessoal, vamos deixar isso para Hollywood, para o cinema, para as novelas. Relacionamento é uma coisa palpável, é uma coisa concreta. E é simples, Não estou dizendo que é fácil, mas é simples de acontecer. Opte por o dar no primeiro passo. Não dificulte as coisas. Não veja problema onde não tem. Doutor, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Na verdade, duas. A primeira delas é o seguinte. O sistema que a pessoa deve fazer aí de se abrir para o mundo, vamos dizer assim, quando ela ainda gosta, né? Pode ser aplicado também, de repente, em alguém que gosta muito e, de repente, o seu parceiro morre, por exemplo? Tem que tomar a mesma atitude? Porque daí é uma coisa não pensada, né? Aconteceu. No caso do luto é diferente. É diferente? É diferente. No caso do luto é diferente. No caso do luto, a pessoa, eu sei que não é agradável, né? Passar por isso. Não é confortável, não é legal, não é bonitinho, não é gostoso, mas precisa passar por a situação do luto, vivenciar aquela perda, vivenciar aquele luto, né? Guardar alguns objetos da pessoa que morreu, doar outros objetos da pessoa que morreu e ir chorando realmente, ir se despedindo mais uma vez e quantas vezes for necessário, ir se despedindo da pessoa que morreu, né? Para que possa, com o tempo, fechar aquele luto, fechar aquele buraco que ficou, e aí sim, depois que esse buraco está razoavelmente fechado, porque nunca fecha, nunca fecha, perdas de filhos, perdas de pais, de irmãos, de marido, de esposa, que são pessoas de primeira ascendência familiar, são lutos muito fortes e que realmente dificilmente vão fechar para o resto da vida. Mas, saber que aquela pessoa morreu, e repito o que eu falei na pergunta anterior, se começar a sentir vontade de um outro relacionamento, pode buscar, porque não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, faz bem. A área de casal é uma área que tem que ficar, vamos dizer assim, preenchida na vida das pessoas, sob pena que quando essa área não está equilibrada, respingar em outras áreas, como na familiar, na profissional, na social, inclusive. Para a gente encerrar o assunto, doutor, eu vou perguntar para o senhor se é possível fazer o sentido inverso da situação, se acontece. Vou explicar. Assim como lá do namoro, vem-se enchendo aquele copo d'água, aí 4 meses depois a pessoa se separa porque viu que não era aquilo. Muitas vezes ocorre o seguinte, 1, 2 anos de relacionamento, a pessoa se separa. Certo. Aí passam-se 3 anos e essas pessoas voltam até melhor do que estavam antes. Certo. Esses 3 anos de afastamento seria o sentido inverso da situação? É o sentido de que 3 anos para pensar, pô, era ele a pessoa certa. Existe isso ou é mito? Existe, é o tradicional voltar, né? A gente acabou e voltou. A gente reatou, fez as pazes. Nesse período da separação, né, é muito importante que as pessoas, que quem separou, não fique apenas acusando o outro. Eu me separei porque ele me traiu. Eu me separei porque ela não cuidava de mim. Eu me separei porque ele era muito agressivo. Eu me separei porque ela era muito consumista, só queria comprar, comprar e comprar. É importante que a pessoa faça um olhar interno, um olhar para dentro de si, um exame de consciência, como se fala no popular, né? Se veja no espelho e o que eu contribuí para a separação. Essa é uma pergunta que dificilmente as pessoas fazem e dificilmente as pessoas têm alguém para trocar
conversas, e o psicólogo é o profissional adequado, assim, ó, o que eu contribuí para o casamento ser legal até onde foi e o que eu também contribuí para o casamento acabar como ele acabou. Sempre tem as duas partes, na construção de um casamento harmonioso ou na construção de uma separação. Ou muito ou pouco, os dois contribuem para o casamento dar certo ou o casamento dar errado. E esse período de separação, muitas pessoas fazem uma autocrítica e voltam. Também não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum, né? Não desmerece ninguém reconhecer os erros e tentar reatar uma relação que um dia foi legal, acabou, e agora ela renasce de uma outra forma, de um outro estilo, cada um de uma outra maneira de tratar o outro. Se você quiser sugerir algum assunto para o Dr. Eduardo conversar aqui no programa, é só você entrar na página dele dentro do site tvcristiuma.com.br, lá embaixo tem o nome Eduardo Burgo, ou o quadro Falando Sério, aí deixar comentário. Você pode ir lá escrever aquilo que você quiser, a gente vai passar para o Dr. Eduardo e ele vai responder você com certeza. Bacana então? tvcristiuma.com.br. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você e obrigado aos telespectadores por assistir a gente, né? Espero que mais uma vez, mais uma quinta-feira, tenha contribuído para a qualidade de vida, diminuição do sofrimento emocional, felicidade das pessoas. Não tenha dúvida. E como o doutor Eduardo então meteu a colher no seu relacionamento, o senhor ganha de presente a nossa colher. Muito obrigado. Tá bom? Então, para continuar esse trabalho de meter a colher na vida dos relacionamentos aí dos outros que precisam de ajuda. TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.